Olá, meu nome é Alexandre Jopper e estamos dando início à aula de número 6 do nosso curso absolutamente gratuito sobre a parte geral do Código Penal. E o assunto de hoje, de extrema relevância, diz respeito ao mais fundamental dentre todos os princípios do direito penal. O princípio da reserva legal. Princípio este que de tão fundamental inaugura o nosso próprio Código Penal em seu artigo 1º. Princípio de relevância tamanha que encontra assento também na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 39. Tanto a Constituição como o nosso Código Penal, ao preverem o princípio da reserva legal, determinam que não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. O princípio da reserva legal é condição indispensável à segurança e à liberdade de um indivíduo em todo e qualquer estado que se pretenda considerar um estado de direito. De sorte que jamais se poderia falar em liberdade ou em segurança se o Estado pudesse punir criminalmente condutas que não estivessem previamente arroladas na lei como criminosas. Visa o princípio, de forma fundamental, impedir que o direito penal esteja a serviço de qualquer espécie de tirania, de arbítrio, de autoritarismo ou revanchismo de um poder governante. Poder governante que estará sempre, por força do princípio da reserva legal, subjugado no campo penal ao império da lei. Ao promovermos uma acurada leitura no artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal, nós chegaremos à conclusão inicial de que o artigo em comento demanda uma interpretação extensiva, na medida em que disse menos do que pretendia. E por que falo isso? Pelo simples fato de que o artigo determina que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Ora, nós veremos no momento oportuno que duas são as espécies de infração penal, quais sejam o crime e a contravenção, na medida em que adotamos no Brasil o sistema dualista de classificação das infrações penais. Da mesma forma que duas são as espécies de infração penal, crimes e contravenções penais, duas são as espécies de sanção penal. A primeira é a pena, reservada aos sujeitos imputáveis. E segunda espécie, a medidas de segurança. Segunda modalidade, reservada aos chamados inimputáveis, como é o caso das pessoas portadoras de doença mental, que ao tempo da ação ou omissão, por força dessa mazela, são incapazes de forma absoluta de entender ou de querer. Pois bem, o artigo 1º merece interpretação extensiva para incluir ambas espécies de infrações penais, para incluir ambas espécies de sanção penal. De sorte que, como deve ser lido o artigo 1º? Deve ser lido da seguinte forma: não há crime nem contravenção sem lei anterior. Não há pena nem medida de segurança sem prévia cominação legal. No que refere à sua origem histórica, muito embora o princípio da reserva legal seja muito conhecido em sua formulação latina,
nulo crimen, nulla pena sine previa lege. Fato é que o mesmo não possui origem romana. Embora haja uma certa oscilação doutrinária acerca do tema, a teoria dominante é de que o princípio da reserva legal encontra origem remota no artigo 39 da Constituição Inglesa de João Sem Terra do ano de 1215. Todavia, foi com o Iluminismo e a partir de suas ideias que o princípio da reserva legal ganhou os termos precisos que hoje conhecemos. Com destaque, inicialmente, para sua previsão nas colônias americanas que foram berço da independência dos Estados Unidos da América. E aí me refiro a Filadélfia, em 1774, e as colônias de Maryland e da Virgínia, no ano de 1776. Também merece destaque, como origem próxima e contundente do princípio da reserva legal, o artigo 8º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, por ocasião da Revolução Francesa, no ano de 1789. E a partir daí, ele começou a inspirar as constituições e as legislações dos países. De modo que é possível hoje dizer que o princípio da reserva legal é quase um princípio universal. Não só porque é previsto na maioria quase absoluta das legislações internas dos países civilizados, como também é um princípio que ganhou previsão nas principais legislações transnacionais, como é o caso da Declaração Universal dos Direitos do Homem, editada por Assembleia da ONU no ano de 1948, como é o caso da Convenção Americana de Direitos Humanos, edificada em São José da Costa Rica no ano de 1969, e como é o caso também do Estatuto de Roma do ano de 1998. No Brasil, o princípio sempre ganhou assento, não só nas constituições, desde a Constituição de 1824, sendo repetido em todas as constituições até a atual, que é de 1988, como também ganhou assento nos códigos penais, não só no atual, que é de 1940, como também no Código Penal de 1890 e no então Código Criminal do Império de 1830. Apesar de ser, como dito, praticamente um princípio universal, fato é que, ao longo da história, nós podemos detectar algumas exceções, ou seja, países que em determinado momento e contexto de suas próprias histórias repeliram momentaneamente o princípio da reserva legal. E nós temos 3 exemplos classicamente fornecidos pela doutrina de exceções históricas ao princípio da reserva legal, vivenciadas em 3 países. Na então Alemanha, no odioso regime de Adolf Hitler, em 1935, aboliu momentaneamente o princípio da reserva legal, permitindo inclusive o uso de analogias amplas e indeterminadas para a punição criminal. A Dinamarca, por sua vez, no Código Penal de 1930, também possibilitou a analogia em Malampara. E, por fim, a extinta União Soviética, pouco após a Revolução Bolchevique, também permitiu a punição criminal, de fato não expressamente previsto em lei. Ao analisarmos o artigo 1º do Código Penal, perceberemos, desde logo, que o mesmo contém, a bem da verdade, 2 princípios. O primeiro é o princípio da legalidade. O segundo é o princípio da anterioridade. Vamos falar, então, do princípio da legalidade. Ora, segundo ele, não há crime nem pena sem lei. E quando se fala em princípio da legalidade, ou princípio da reserva legal, nós estamos falando da reserva
absoluta da lei para a definição de crimes e penas. E por que reserva absoluta da lei? Porque somente a lei, ou seja, aquela emanada do poder legislativo da União, com atenção aos ditames e ritos previstos na Constituição, pode ter o condão de definir crimes e penas. Estamos nos referindo, evidentemente, à lei ordinária e à lei complementar. Apenas elas podem ter essa missão de definição de crimes e penas. A melhor doutrina ensina que quando se fala em princípio da reserva absoluta da lei, está a se exigir uma lei escrita, uma lei estrita e uma lei certa. Ou, se preferir, numa fórmula latina, lex scripta, lex stricta e lex certa. Quando se exige uma lei escrita, está desde logo se afastando a possibilidade de costumes, de princípios gerais do direito e até mesmo de procedimentos analógicos criarem crimes e penas. Isso aí já foi amplamente visto nas aulas anteriores. Quando se fala em lei estrita, está se restringindo a missão de definir crimes e penas apenas ou às leis ordinárias ou às leis complementares oriundas do Poder Legislativo da União, Congresso Nacional. De modo que não será possível que outras espécies legislativas que não a lei em sentido estrito possam definir crimes e penas, ainda que essas espécies legislativas tenham força de lei, mas que leis em sentido estrito não são. E eu me refiro especificamente às medidas provisórias. Medidas provisórias, inclusive, que de forma expressa não podem versar sobre matéria penal, como determina o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1b da Constituição. E digo mais, não só medida provisória não pode editar crimes e penas, como também, obviamente, não poderá fazê-lo a chamada lei delegada. Ora, da mesma forma que medida provisória não pode, que lei delegada não pode editar crimes e penas, com muito mais razão, nenhuma espécie de resolução, seja de tribunal superior, seja de instituição ou de conselhos nacionais, poderão fazê-lo. Então, nenhuma resolução do TSE ou do CNJ ou do Conselho Nacional do Ministério Público, nenhuma delas seria intuitivamente apta a editar crimes e penas. Mas não basta que a lei seja escrita e estrita, ou seja, que seja uma lei ordinária ou complementar. É necessário, para o atendimento do princípio da legalidade, que essa lei seja clara, lex certa. E por que digo isso? Porque é indispensável que essa lei defina a conduta principal incriminada. É preciso que essa lei não seja vaga, imprecisa, de sorte que o cidadão não consiga sequer compreender qual a conduta realmente proibida no campo penal e pautar suas atuações na vida cotidiana de acordo com esse mandamento. De nada adiantaria exigir-se
uma lei escrita e estrita se essa lei não fosse certa, taxativa. De modo que é imprescindível que a lei estrita defina com clareza, sempre quando possível, qual a conduta principal vedada no campo penal. De modo que constituirá mácula, constituirá violação ao princípio da reserva legal a edição de leis penais incriminadoras que se revelem vagas, imprecisas, com a descrição absolutamente aberta, cuja conduta principal é averiguada apenas por uma interpretação infinita de quem aplica o dispositivo. Esse tipo de lei seria absolutamente inconstitucional por violação do princípio da reserva legal. Um exemplo extremamente explorado pela doutrina é encontrado no já revogado artigo 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990. O então artigo 233, ele previa o seguinte crime: praticar tortura contra a criança ou adolescente. Vejam que o legislador, neste caso por pura preguiça, por puro desleixo, porque era possível descrever, ele simplesmente não descreveu a conduta principal incriminada. Ele deixou no ar, praticamente. Ele balbuciou algumas palavras que de nenhuma forma caracterizariam a conduta principal. Torturar criança ou adolescente. Ora, qual é a conduta objetiva proibida? Existe-se algum fim específico de agir? Quais são as hipóteses que caracterizariam a tortura contra a criança ou adolescente de modo a diferenciar esse fato para o crime de mera lesão corporal? Por isso que, desde a edição do artigo 233 do ECA, a doutrina, de forma absolutamente justificada, se levantou contra a constitucionalidade desse dispositivo, que se revelava vago com relação à descrição da própria conduta principal. Tanto é verdade que, anos após, com a edição da lei que disciplinou os crimes de tortura, a Lei 9.455 de 1997, finalmente se definiu os crimes de tortura, prevendo inclusive uma causa de aumento de pena no caso da tortura ser direcionada à criança ou adolescente e revogando expressamente o artigo tão criticado, artigo 233 do ECA. Note você, então, que esse artigo era um infeliz exemplo de uma legislação criminal que, apesar de ser escrita e estrita, não era taxativa, não era certa e, portanto, violaria o princípio da reserva legal. Agora, note. Última coisa. Quando se fala que a lei criminal deve ser certa e taxativa para atender aos reclamos do princípio da reserva legal, nós estamos a exigir que a lei defina de forma muito clara a conduta principal. Nada impedindo que um ou outro elemento da descrição típica seja de ordem normativa, ou seja, exija uma interpretação subjetiva do julgador, como é o caso já dito aqui no curso do crime de difamação. O artigo 139 do Código Penal contém a seguinte descrição: difamar alguém ofendendo-lhe a reputação. Pois bem, a lei descreveu a conduta principal,
descrever o verbo núcleo do tipo. Agora, o conceito de reputação realmente ficará a cargo do julgador, como um elemento normativo que é. E nem poderia ser diferente, na medida em que o conceito de reputação é extremamente variável no tempo e no espaço. O que na década de 40 do século passado era tido ofensivo à reputação, hoje pode ser que não seja mais. O que é ofensivo à reputação numa localidade A não pode ser numa localidade B ou C. De sorte que ao juiz caberá averiguar, inclusive socorrendo-se eventualmente dos costumes, averiguar a mácula ou não da reputação naquela hipótese. Mas não há qualquer lesão ao princípio da reserva legal nos tipos penais que descrevem a conduta principal, mas que contêm em seus tipos algum elemento normativo. Da mesma forma, como visto em aulas anteriores, não há qualquer mácula ao princípio da reserva legal nas chamadas leis penais em branco em sentido estrito. Por quê? Porque nelas o complemento feito por outra espécie normativa, uma portaria, uma resolução, um decreto, é feito em relação a algum elemento que não é o principal. Ou seja, nas leis penais em branco em sentido estrito, o legislador, através de lei escrita, estrita e taxativa, descreve a conduta principal, com todos os seus elementos primordiais, os verbos núcleos do tipo. Apenas um ou algum elemento daquele tipo demanda complementação interpretativa por outra espécie normativa, como é o caso também aqui já falado do crime de tráfico de drogas, que descreve meticulosamente no artigo 33 da Lei Antidrogas, que descreve meticulosamente o que vem a ser tráfico de drogas através de quase 2 dezenas de verbos núcleos alternativamente combinados. Manter em depósito, transportar, trazer consigo, enfim, por aí vai. Então, o que acontece? O artigo 33 define, atende o princípio da reserva legal. Agora, evidentemente, um elemento, a relação de drogas, que é muito variável, a cada dia surge uma droga nova, ela é complementada por outra espécie normativa, que é uma portaria, instrumento muito mais ágil, porque surge uma droga nova, basta incluir na portaria e automaticamente ela passa a ser tipificada no artigo 33. Desta forma, quando se fala em princípio da taxatividade, é preciso entendê-lo de forma correta, ou seja, de que a lei há que ser certa, há que ter seu alcance bem direcionado no que refere à sua conduta principal. Nada impedindo que, eventualmente, a lei penal contenha algum elemento normativo, ou seja, eventualmente em relação a algum dado, complementada por outra espécie normativa que não a lei. Isso ocorre nas chamadas leis penais em branco em sentido estrito. Ainda discorrendo sobre essa necessidade da lei penal ser taxativa, de ser clara quanto à sua conduta principal, quanto à sua conduta primordial, somente se aplica quando for possível para a lei penal descrever de forma taxativa a conduta principal. Ou seja, toda vez que for possível a lei penal descrever a conduta principal e ela não o fizer por mero desleixo, por mera preguiça ou inépcia legislativa, esta lei maculará o princípio da reserva legal, como foi o caso aqui já dito do artigo 233, hoje já revogado, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, existem determinados tipos penais
que, por sua própria essência, não permitem ao legislador, não é possível ao legislador a tarefa de descrever de forma meticulosa a conduta principal. Simplesmente porque há uma verdadeira infinidade de variantes que caracterizam aquela situação. E eu estou me referindo especificamente aos chamados crimes culposos. Os crimes culposos, ressalvadas pouquíssimas exceções, os crimes culposos são caracterizados por serem tipos abertos. E por que são tipos abertos? Porque eles não descrevem de forma taxativa a conduta culposa incriminada. Ah, mas Alexandre, por que eles não descrevem? Por um motivo simples. Porque simplesmente isso é impossível. Percebam os senhores, como exemplo, os amigos e amigas, o artigo 121, parágrafo 3º, que trata do crime de homicídio culposo. A descrição é bem sucinta. Parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, pena detenção de 1 a 3 anos. Eu pergunto aos senhores e senhoras, se você deixa uma samambaia na sua varanda, presa de forma inadequada, essa samambaia cai do 4º andar do prédio onde você mora, na sua varanda, e atinge mortalmente um pedestre, você comete homicídio culposo? Se você deixa um cão doméstico extremamente bravio, sem a coleira, e o mesmo avança e mata uma criança no calçadão de uma praia, você comete homicídio culposo? Se você imprime na sua bicicleta uma velocidade absolutamente incompatível, atende o celular, perde o controle da bicicleta, atropela e mata um idoso que caminhava pelo local, você comete homicídio culposo? Enfim, aonde eu estou querendo chegar com isso? Que eu poderia ficar aqui quase que em uma eternidade dando exemplos de situações que caracterizariam crimes de homicídio culposo. E justamente por essa eternidade de exemplos é que o legislador não poderia, no parágrafo 3º do artigo 121, definir todas as situações possíveis na vida que caracterizariam homicídio culposo. De modo que, nos crimes culposos, em regra, o legislador apenas faz menção à existência de culpa, cabendo ao julgador, de caso a caso, definir se aquele comportamento é incompatível com o comportamento que teria o homem médio, o homem medianamente responsável colocado nas mesmas circunstâncias. Existindo incompatibilidade com o comportamento daquele indivíduo com aquele que teria o homem médio colocado nas mesmas circunstâncias, surgirá uma das modalidades de conduta culposa: a imprudência, a negligência ou a imperícia. Isso será objeto de análise detalhada no momento oportuno. Mas onde eu quero chegar neste momento? De que no crime culposo, o homicídio culposo é um exemplo, é rigorosamente impossível se ter um tipo fechado, um tipo taxativo, um tipo que contenha como condutas principais todas as hipóteses possíveis de homicídio causado por imprudência, negligência ou imperícia. De sorte que a existência do homicídio culposo ou de qualquer outro crime culposo com essa descrição aberta não ofende o princípio da reserva legal. E por que não ofende, Alexandre? Porque simplesmente só ofenderá o princípio da reserva legal quando for possível ao legislador descrever de forma taxativa a conduta principal. O que não ocorre em relação aos crimes abertos, que por sua essência e característica demandam uma tipificação mais aberta.
uma vez analisado o primeiro princípio constante no artigo 1º, que é o da legalidade, reserva absoluta da lei, escrita, estrita e taxativa, nós temos que abordar o segundo princípio, incluído no artigo 1º, que é o da anterioridade. De maneira que não basta a existência para responsabilidade penal, não basta a existência de uma lei ordinária ou complementar, taxativa. É importante que esta lei seja anterior ao fato praticado. Não existe possibilidade de leis penais que incriminam, sancionam, serem feitas por encomenda após o fato. Não. Elas devem pré-existir ao fato. Daí porque não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia cominação legal. De sorte que uma lei penal para alcançar o indivíduo, ela deve ser editada anteriormente à prática do fato. O que isso leva de consequência? Jamais uma lei penal incriminadora poderá retroagir para alcançar fatos anteriores ao início de sua vigência, que na época de suas práticas eram considerados lícitos. Essa é a mensagem do princípio da anterioridade. E por tudo isso é que se pode falar que o princípio constante do artigo 1º contém, na verdade, dois subprincípios, da legalidade e da anterioridade. E esses dois subprincípios acabam por exigir, para a combinação de penas e estabelecimento de crimes, a existência de lei escrita, de lei estrita, de lei taxativa e de lei prévia. Finalizando a análise do princípio da reserva legal, julgo relevante trazer à baila duas questões para reflexão. A primeira diz respeito à medida provisória no campo penal. Ah, mas Alexandre, você acabou de dizer há minutos atrás que a medida provisória não pode editar crimes e respectivas penas por expressa vedação legal, somente a lei em sentido estrito, ordinário ou complementar poderia fazê-lo? Realmente, eu me recordo bem que falei isso. E não há qualquer questionamento quanto a esse raciocínio de que medida provisória não pode ser instrumento de criação de crimes e penas. A discussão é outra. A discussão diz respeito à possibilidade ou não da medida provisória ser instrumento para a criação de normas penais não incriminadoras ou de reflexos penais que de alguma forma beneficiam o indivíduo. É essa a indagação que eu gostaria de colocar agora. Há quem entenda que não. Há quem entenda que a medida provisória não pode, em nenhuma hipótese, ainda que para beneficiar o réu, não pode ser editada em matéria penal. E o principal argumento, o argumento técnico, é o argumento de interpretação literal, de que o artigo 62, parágrafo 1º, 1b, não faz qualquer ressalva. Ele simplesmente veda a edição de medidas provisórias em matéria penal.
Mas numa visão menos obtusa, menos literal desse dispositivo, há quem entenda, e eu me filio a essa corrente de pensamento, há quem entenda ser possível a medida provisória ser manejada, seja para criar novas causas de exclusão da antijuridicidade ou da culpabilidade, seja para restringir ou excluir a tipicidade de determinado comportamento em certa circunstância, seja para limitar de qualquer forma o ius puniendi, com a criação, digamos, de uma causa de exclusão da punibilidade. Nestes casos, entendemos ser perfeitamente possível a edição de medidas provisórias. E o Supremo Tribunal Federal já se mostrou simpático a essa ideia. E os motivos que embasam esse entendimento são muito sólidos. Em primeiro lugar, a própria redação do artigo 1º do Código Penal, repetida no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Ora, ninguém duvida de que a emenda constitucional de 2001, que criou a vedação de medidas provisórias em matéria penal, essa emenda ela foi inspirada no artigo 5º, inciso 39 da própria Constituição. Pois bem, o que diz o princípio da reserva legal? De que não há crime nem pena sem lei. Em outras palavras, o princípio da reserva legal apenas restringe a lei estrita à tarefa de criação de crimes e penas. Ele não se dirige às leis penais não incriminadoras. Tanto é verdade que todos concordam praticamente que até mesmo os costumes podem ampliar a relação de causas de exclusão da antijuridicidade ou da culpabilidade. Da mesma forma, os princípios gerais do direito também podem ter essa ampliação para a criação de causas extralegais de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. Da mesma forma, é praticamente pacífico que a analogia é possível no campo penal, desde que seja in bonam partem, em relação a leis penais não incriminadoras, que de alguma forma beneficiem o destinatário do procedimento analógico. Ora, se os costumes, se os princípios gerais do direito, se a analogia podem beneficiar o indivíduo, no campo penal, em relação às leis penais não incriminadoras, por que razão a medida provisória não poderia fazer? Mas, Alexandre, já ocorreu na prática alguma situação de medida provisória no campo penal, mesmo depois da edição da emenda que inseriu a atual redação do artigo 62, parágrafo 1º, 1b da Constituição, que vedou medida provisória no campo penal? Já existiu alguma medida provisória que tivesse reflexos penais? Já. Basta lembrar das inúmeras medidas provisórias que foram editadas na década passada, com reflexos diretos no Estatuto do Desarmamento. Medidas provisórias cuja inconstitucionalidade jamais foi reconhecida, medidas provisórias que prorrogaram de forma reiterada o prazo para que o indivíduo regularizasse a situação da arma que ele possuía junto à Polícia Federal. O que fez com que, por conta dessas prorrogações do prazo, promovidas por essas medidas provisórias, por alguns anos, até 2008, fosse atípica
a conduta de possuir arma de fogo. Não o porte, a mera posse. Exemplo que ocorreu, ou seja, um exemplo pragmático de medidas provisórias no campo penal ou com reflexo direto no campo penal que, de alguma forma, beneficiaram o indivíduo, restringindo a tipicidade do crime de posse ilegal de arma durante um certo período temporal. A segunda e última questão que gostaria de levantar neste nosso encontro, que tratou do princípio da reserva legal, diz respeito a uma indagação extremamente interessante. E a indagação é a seguinte: ora, se só a lei escrita, estrita, taxativa e prévia pode definir crimes e penas, como eu posso explicar que o nosso Código Penal atual, que é de 1940, seja, na sua essência, um decreto-lei? O Decreto-Lei 2848 de 1940. E agora, como vamos explicar esse enigma? A explicação é extremamente simples. A Constituição Federal de 1988 percebeu que antes dela havia uma imensidão de legislação infraconstitucional. Os senhores e senhoras imaginem se a cada Constituição nova tivesse que se produzir se renovar toda a legislação infraconstitucional do Brasil. Seria uma tarefa praticamente impossível. De modo que, pelo fenômeno da recepção constitucional, a nossa Carta Maior de 1988 recepcionou toda a legislação infraconstitucional a ela antecedente, desde que compatível. Mas não simplesmente recebeu com uma roupagem nova, com uma nova natureza jurídica eventualmente conferida pela Carta Maior, para adequar aquele instituto recepcionado à nova ordem constitucional. De sorte que o nosso Código Penal, embora seja, em sua essência, um decreto-lei, ele foi recepcionado pela Constituição Federal de 88 com a natureza jurídica de lei ordinária. E por isso, por essa razão, por ter sido recepcionado com a natureza jurídica de lei ordinária, é que o Código Penal não ofende o princípio da reserva legal. Caríssimos amigos e amigas, eu gostaria de agradecer profundamente a sua prestigiosa audiência, rogando para que você, se apreciou o nosso encontro, dê o tradicional like, o joinha, inscreva-se no canal, isso é super útil para que você seja notificado das aulas futuras. Lembrando que no e-mail aqui na tela você poderá sanar não só as suas dúvidas sobre esta aula, como todas as aulas anteriores. Um forte abraço para vocês e bons estudos!